E aí, benção pura, sem mistura, mais um vídeo para vocês de entrevista. E é a primeira vez que eu faço um adendo antes do vídeo da entrevista, mas também é a primeira vez que eu fui colocado numa situação de surpresa, uma surpresa boa, mas deixou eu até um pouco deslocado no começo da entrevista. E tanto que eu nem agradeci a entrevistada, né, que é a Adriele, nesse dia, né, na hora que ela falou aquilo que ela falou, que vocês vão ver aí logo no comecinho do vídeo, porque eu fui pego de surpresa, né, uma surpresa boa, mas não poderia deixar de fazer esse adendo antes de começar o vídeo, justamente para que você que está aí do outro lado entenda o contexto, né, que ela fala até no começo que eu dei muito trabalho, mas no sentido de que há 5 anos atrás, ela se lembrou disso, 5 anos atrás, eu estava entubado na pandemia, o Covid, entre a vida e a morte. E, como vocês podem ver, estou vivendo a Silva graças às orações dela, de muitos que podem estar vendo esse vídeo, né? E também faço um adendo aqui dizendo assim que Deus sabe a sua dor, sabe o que você passou. Se você perdeu algum ente querido, é muito importante que você continue firme, fazendo valer a honra daqueles que se foram, assim como eu tenho buscado fazer todos os dias, e é por isso que eu tenho feito essas entrevistas, tenho feito algumas ações justamente para que você que está aí do outro lado receba uma mensagem de ânimo, de transformação, de esperança, e saber que você também pode, nós somos iguais e você também pode chegar lá. Então vamos embora para entrevista, para esse vídeo incrível, essa entrevista incrível que realmente mexeu comigo. Olá, tudo bem? Como sempre falo, benção pura sem misturas, estamos aqui para mais uma entrevista na GAD Investimentos. Se você quer fazer investimento, aqui é o lugar certo. E hoje nós temos uma visita mais que ilustre, porque é muito fácil eu apresentar alguém que a gente conhece, que é do nosso convívio, que é a família, né? Que é a Adriele. Boa noite, Ivan. Obrigada pelo convite. É muito especial estar aqui com você. Muitas tentativas, né? Uma pessoa assim difícil de ter agenda, mas tô brincando. Mas foi muito bom que você está aqui. E já começar você contando se você é nascido assim na cidade de Maringá, como foi essa trajetória. Eu vi hoje no teu Instagram uma foto de uma menininha com uma blusa de frio bem grossa, parecia um astronauta assim, sabe? Pois é, tem um pouco lá da minha infância, né? De algumas aventuras. Mas sabe, Ivan, que eu gostaria de começar essa conversa falando do quão importante você foi na minha história, tá? Eu? Exatamente. Você fez parte de um divisor de águas na minha história, na minha vida. Então, sei que já orei, você já deu trabalho, você já deu muito pedido de oração, já dobrei muito o joelho para orar pela sua vida, né? Você e a Ivone são pessoas que eu amo muito, amo a família de vocês, né? E sei que você teve um papel muito importante na minha conversão, né? Lembro que quando eu te conheci, eu de fato cria piamente que o pecado do ser humano, né, lá no Jardim do Éden, era ter mordido uma fruta. Acreditava assim, né? E eu me lembro quando você falou na aula que o pecado mesmo era a intenção do coração do homem, né, de querer ser como Deus, de tentar tomar o lugar de Deus. E aquilo me caiu como um raio, sabe, sobre mim, assim, aquela verdade. Eu olhei e eu falei assim, não acredito que isso está escrito. E eu fui para a Bíblia e eu li e eu falei, gente, tá aqui como ninguém fala sobre isso, né? O mundo precisa saber que de fato, o que afasta o homem de Deus é a intenção do coração, aquela maldade, aquele anseio por ser Deus da própria vida. E é o que nos cerca até hoje, né? Na nossa vida moderna, a gente está ali sempre tentando, né, tirar Deus do primeiro lugar que deveria ser, né, nas nossas vidas. Entre outras coisas, tá? Entre outras histórias bíblicas que você me contou e que foram, de fato, definitivas aí para minha vida com Deus. Então, eu queria te agradecer, começar agradecendo por ser essa pessoa tão importante na minha história. Meu Deus do céu, gente.
Eu não sei nem o que dizer. Não estava preparado para isso, tá? Aqui sempre é assim, né? A gente não tem nem um papel nem nada preparado, é bem no improviso mesmo. Mas eu sou muito grato e dizer para você assim que a maior paga para mim do trabalho voluntário é que ela está falando de algo que a gente faz por amor, de levar a palavra, ensinar as pessoas, né? E eu faço isso há muito tempo, desde 1998, né? Isso foi em 2013. 2013, né? A maior paga, assim, o maior retorno que eu tenho são vidas transformadas como a sua, sabe? Assim, mesmo que você não tivesse me dito nada, né? Eu acho que a coisa mais legal, assim, é isso. Você vê uma família transformada, uma vida transformada. Sim, entrar de um jeito e sair de outro. Transformou a minha vida, transformou meu casamento, né? A gente tá falando isso, são 12, 13 anos atrás, né? Depois disso, eu segui o mesmo ministério que o seu, né? Fui por 10 anos discipuladora, também acompanhando vidas. Hoje posso dizer que somos colegas, né, de ministério, que a gente está ali lado a lado como professor, e isso para mim é muita honra. Eu ouço seus alunos falar assim, nossa, ela é ótima, ela é ótima. Aí, né, eles são bons. Aí eu não falo assim, não, foi uma aluna, né, mas eu tenho aquele sentimento, pô, que legal que, né, alguém que você pegou ali pela mão também, né, seguiu o mesmo caminho, né? Muito gostoso isso, assim, dá uma gás na gente muito grande. Agora eu estou finalizando o curso de teologia, né? Porque realmente esse desejo por conhecer mais da Bíblia mora realmente no meu coração, né? Visitar Israel também foi uma etapa sensacional aí dessa jornada, né? E agora realmente buscando oferecer o melhor para os nossos alunos lá, né? Legal, com certeza. Quem te pegar de agora para frente sempre vai pegar melhor, né? Eu sou melhor do que eu era antes, aprendi com os erros e assim a gente vai seguindo a vida, vai melhorando, né? Porque muito... Eu vi uma pesquisa uma vez, dizia assim que se o cérebro humano fosse igual a um computador, sim, a gente demoraria, se a gente não dormisse e armazenasse informação todos os dias, sem parar, sem dormir, demoraria 400 anos para nós enchermos o nosso HD biológico. Tem muito aqui, espaço, né? Então, assim, ocioso. É impossível a gente conhecer tudo da Bíblia, exatamente, tudo de Deus, né? Mas é provável e desejável que a gente se maravilhe a cada passo. Exatamente. Né? E a gente se sinta cada vez mais aluno, cada vez mais aprendiz. E estar lá em Israel também foi incrível por causa disso, assim, para a gente entender um pouco melhor o contexto e entender realmente contextos sociais, contextos históricos, para que a gente entenda também trechos que Jesus falava atacando dores e problemas sociais latentes daquela época, sabe? Então, realmente, desbravar o universo do conhecimento é algo que faz muito sentido, porque a gente, né, tem muito chão, muita coisa para conhecer, muita coisa para ensinar. Até uma das frases, né, do nosso curso lá diz que quem para de aprender perde o privilégio de ensinar. Então, sim, é justamente sobre isso. A gente tem que estar sempre buscando. Legal, conta aí um pouquinho mais de você. Então vamos lá, agora para a sua primeira pergunta, falando sobre a minha infância, né? Bom, eu sou nascida em São Miguel do Iguaçu, uma cidadezinha perto de Foz, né? Mas a minha infância, ela tem dois marcos, assim. A minha família era meio cigana, sabe? Então, uma parte do tempo nós morávamos em Mangueirinha, que é uma cidadezinha perto de Pato Branco, que carrega esse sotaque comigo já, né? Há décadas que não moro mais lá, mas ele tá aqui agarrado em mim, então é a minha raiz, a minha essência, né? Eu sou de lá. E uma parte da minha vida eu morei no Mato Grosso, né? Numa cidade chamada Sapezal, que também guardo muito carinho, muito amor por aquele lugar e pelas pessoas e amigos que fiz lá. Então, assim, a minha história também está muito voltada à área pública, né, à política. Tenho a família muito ligada à política, né, em Mangueirinha.
entre idas e vindas sempre tinha essa questão política junto, né? Porque minha família, então meu tio foi prefeito em 94, mais ou menos. Minha família era toda ali ligada, né? Empregada na prefeitura. Então, quando ele tentou a reeleição e perdeu, então minha família ficou desguarnecida, digamos assim. E aí a gente estava em Mangueirinha, estava lá no Mato Grosso, sempre, como diz o meu pai, onde o trabalho chamava, ele ia, né? Então, assim, meu pai saiu da polícia militar, foi policial por um tempo, e entrou na Coamo, né? Lá na Coamo ele começou a angariar conhecimento ali na parte de gestão de armazéns. E foi isso que fez com que ele fosse chamado numa empresa da MAGE, que é uma empresa ali ligada ao bairro MAGE, né? Era do pai dele. Então foi assim que eu nasci em São Miguel do Iguaçu. Foi quando ele foi transferido para lá. Minha mãe descobriu que estava grávida na semana da transferência dele, de mudança. Ela descobriu que estava grávida de mim. Eu tenho um irmão mais velho, 8 anos mais velho que eu. E só vocês dois? Só nós dois. E ali em São Miguel do Iguaçu, então ele ficou um tempo ali, até que o seu André Maggi falou, olha, era um visionário, né? Era um homem à frente do seu tempo. Ele tinha uma fazenda e ele estava construindo uma cidade do zero, dentro da fazenda, né? Que é Sapezal. Meu pai sobrevoou a área com ele e ele estava com um maquinário próprio, abrindo as ruas da cidade. E quando nós fomos a primeira vez lá para Sapezal, era um lugar que tinha 7 casas, sendo 4 dessas casas construídas pelo próprio seu André, né? E nós começamos a morar ali. Então, assim, era no meio do nada, né? A minha mãe conta histórias, assim, horripilantes, inclusive, dessa época, de quão perigoso era, animais selvagens e pessoas do serviço braçal, assim, pessoas violentas, né? Então a gente ficou ali por 3 ou 4 anos, desde 89 até 93. Aí foi a primeira mudança de Sapezal para Mangueirinha de volta. Aí nós moramos em Mangueirinha mais um tempo. Aí retornamos em 96 para Sapezal. O meu irmão pegou uma doença no couro cabeludo, ele ficou... A minha mãe também adoeceu, né, da garganta, teve um problema de saúde. A gente voltou, ficou daí menos de um ano. Voltou para Mangueirinha, aí ficou mais um tempo em Mangueirinha, aí voltou para Sapezal de novo. Aí sim, eu voltei com 13 anos, fiquei aos 14, 15, quando de fato comecei a ter essa maturidade para escolher a minha profissão, aquilo que eu queria fazer da minha vida. E também já conheci o meu companheiro de vida, né, o meu marido, que conheci ali com 15, 16 anos. Vocês estavam na onde? Lá em Sapezal. Sapezal. Isso. Um promotor de justiça da cidade ali, abriu então a comarca de Sapezal, né, estabeleceu-se o fórum, veio um promotor de justiça, e a minha mãe trabalhava com o prefeito ali como chefe de gabinete, né, com o tio Schneider, tio, tia pra lá, todo mundo, né, a gente tudo cresce junto ali e acaba pegando muito amor, muita parceria. Então esse promotor de justiça virou para minha mãe e falou assim, me empresta sua filha, estou precisando de uma estagiária, né, uma pessoa para me auxiliar. E ali foi a primeira vez então que eu tive acesso a esse universo jurídico. Então eu vejo assim que eu era uma aluna muito dedicada e eu sempre escrevi muito bem. Eu acredito que isso é a revelação de um dom de Deus na minha vida. Sim. Então eu tenho muita habilidade em transformar histórias em texto, sabe? Eu tenho uma capacidade de redação muito boa. E ele viu essa aptidão em mim. Então ali, num cenário, no interior do Mato Grosso, né, uma menina, ele viu um potencial em mim, sabe? Então ele declarou sobre a minha vida um direcionamento naquele momento. Ele falou assim, olha, vejo você uma aptidão, você vai ser uma excelente advogada, faça direito. E aquilo realmente ficou ali ecoando, né, na minha mente. Você tinha 14 anos? 14 para 15 anos. Então, quando eu estava ali com 15 anos. Quando eu estava quase chegando nos 16, então,
Não, eu já tinha 16, aí eu decidi fazer aquele vestibular como treineira, né? A gente fala assim, só um test drive, só ir lá pra ver como é que é. E acabei passando. No caso, então, antes de terminar o ensino médio, você já... Eu já tinha passado na faculdade. E para uma menina que nunca tinha posado fora de casa, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, por que eu vou ficar tentando se é isso que eu quero? Eu de fato quero estudar. Me mudei para Cuiabá, né, para morar longe da minha mãe, né, que é assim, a gente sempre, eu sou muito conectada com a minha mãe, sabe? Nós somos muito próximas, assim. Seus pais são vivos? Sim, sim. E o meu pai, ele por conta do trabalho sempre teve que estar distante, ou morando na fazenda, ou morando em outro município. Então eu e ela, a gente tem uma parceria, assim, sabe? Uma afinidade muito grande. E ela super me apoiou. Dentro das Dor nossas... no coração. Ai, foi terrível. Mas dentro das possibilidades que ela tinha, ela, né, conseguiu assim o melhor lugar, a melhor estrutura para mim. E foi bem difícil. Os primeiros meses ali sem ela por perto. Mas de fato daí eu comecei a minha jornada, né? De manhã eu ia para a faculdade e à noite eu terminava o terceirão. Eu fiz um plantio, sabe? Eu fiz escolhas difíceis. Eu optei por seguir esse anseio, esse sonho, né? Que eu recebi. E não me arrependo, porque todos os dias em que eu escolhi esse curso, estudei, né? Eu me apaixonei cada dia mais. Então, fui muito feliz nessa decisão, né? E agora, minha mãe sempre tinha um lema que ela falava assim, estuda primeiro o que precisa e depois você estuda o que você gosta. E foi isso que eu fiz, né? É um bom lema. Fiz o que eu precisava fazer e agora eu terminei teologia porque de fato eu gosto, né? Porque hoje, principalmente nessa geração agora, as pessoas com a facilidade da comunicação estão muito focadas no resultado e não no processo. O resultado só vem de um processo, então a pessoa quer passar pelo processo. Eu confio muito. É doloroso passar. Que o resultado das nossas vidas precisa responder à lei da semeadura. Eu confio piamente nisso. Sabe o que eu percebi? Tem um plantar e tem um colher na nossa jornada. Tem. Sabe o que eu percebi? Percebi assim no que você falou agora. É assim, tem o fato de você ter um dom nato. E só que daí as pessoas à sua volta perceberam esse dom. Exatamente. E não foi pessoas da sua família, foi pessoas de fora. Aí validou esse dom. Não, você faz o bem, você, né, vai dar certo aqui. Mas também teve um outro fator importante. Foi você tomar decisões difíceis. Sim. Muito cedo. Hoje eu sou mãe, né? Hoje eu olho para minha história, para minha vida, para os meus filhos. Eu falo, gente, o que eu fiz? Que loucura! Sabe, uma menina de 16 anos. Você imagina teu filho ali, porque eles não... a minha filha tá aqui cuidando da câmera ali, tá com 16 anos. Eu sei que, né, pensando na tua história, né, ela tá até mais velha do que você estava, né, saindo assim para uma outra cidade, meu Deus do céu, o coração fica desse tamanhozinho. Acho que você deve imaginar isso olhando seus filhos, Exatamente, né? Exatamente. Se você me perguntar se tem um arrependimento aí, não tem não. Faria tudo de novo. Eu faria. E isso também veio forjar, né, o meu caráter, a mulher que eu sou hoje, a pessoa, o ser humano que eu sou hoje, né? Então você vê assim, a história da minha família envolveu muita superação, muitos momentos difíceis, situações complexas em que a gente teve que ser o esteio e o suporte uns dos outros. Então hoje, quando eu olho algumas dificuldades, alguns problemas que podem surgir, eles não tomam uma proporção tão grande, sabe? Porque o caráter foi forjado lá, sabe? Eu lembro que daí nessa época da minha adolescência, ali, entrada na vida adulta, eu ia de van, né? Eu tinha que contar ali com transporte. E na volta para casa, da faculdade para casa, então por volta do meio-dia, aquela van
passava na frente de uma igreja. E eu tentava todos os dias olhar a placa daquela igreja, quando que era o horário do culto. Já sentia um anseio, já tinha. Dia após dia, eu não conseguia ver, até que um dia, 2 horas da tarde, eu falei, aquilo já estava assim, me corroendo por dentro. Eu falei, eu preciso ir lá. Aí, assim, isso era em Cuiabá, né? Porque eu saí do interior do Mato Grosso para ir para a capital, para poder estudar lá. 2 horas da tarde, debaixo daquele sol, fiz, eu acho que umas 4 ou 5 quadras a pé, para chegar lá na frente da igreja, anotar os horários do culto. Voltei para casa. Cheguei lá. Nessa época, minha mãe já tinha ido morar comigo, ficou ali um ano e pouco morando comigo também. Eu falei, vamos lá naquela igreja? E aí, no horário certinho, nós fomos, e naquele dia eu aceitei Jesus. Tudo é um mover, né? É um mover de Deus dentro da nossa história, da nossa vida. Eu tenho convicção disso, sabe? Que eu cumpri uma etapa de atração. E você estava com quantos anos nessa época, assim, que você foi lá? 17 anos. 17 anos. 3 anos depois, praticamente. Legal. E chegar em Maringá, como é que foi essa história? Foi na faculdade que você conheceu sua esposa? Não, foi antes. Foi antes. Ele já morava em Sapezal, no caso. E aí nós começamos a namorar à distância, né? Durante esse período. Então eu fiquei em Cuiabá 2 anos e meio. E, de novo, a política, né, causando rebuliço dentro da vida da minha família. Então o Schneider encerrou o mandato dele. Então ele foi eleito e reeleito. Ele não podia mais permanecer. A minha mãe era chefe de gabinete lá, ficou desempregada de novo. E aí ela falou assim, olha filha, já que você está em Cuiabá, vamos encontrar um apartamento pra gente, para nós duas, e eu vou tentar empreender. Ela queria desenvolver uma distribuidora de medicamentos com uma amiga. E, de fato, foi isso que ela fez. Tentaram, né, desenvolver essa atividade por um ano e meio. E aí, quando eu estava no meio da faculdade, né, completando os 2 anos e meio ali, ela olhou para mim. E foi assim, eu vou falar que foi o período de maior escassez na nossa vida. Esse período ali de 1 ano e meio, quase faltou comida. Então é um período assim que foi muito difícil. Tudo que nós tínhamos de recursos financeiros foi para pagar a minha faculdade. Foi para manter, sabe? Então ia um pouco para o aluguel, um pouco para a faculdade, o transporte, e as coisas ali foram ficando bem difíceis, bem difíceis. Então olhamos uma para outra assim, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então decidimos voltar embora. E aí de novo ela foi morar em Mangueirinha e eu comecei a tentar. Você trancou a faculdade? Não. Eu comecei a tentar ali as faculdades que eram mais próximas da casa da minha mãe e acabei transferindo para Guarapuava, que foi o lugar mais próximo e com aquelas análises de grade curricular mais favorável, sabe? Eu cheguei pro então meu namorado, né, e falei assim, olha, Deval, tá acontecendo isso e isso, a gente não tá, né, conseguindo se manter aqui e nós vamos embora. E eu fui realmente para romper o relacionamento, porque aí a distância ia ficar completamente inviável, né, pra gente manter um relacionamento, seriam quase 2.000 quilômetros, né. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu tô trabalhando aqui nessa empresa, para eu conseguir uma promoção, eles me pedem a graduação, que eu não tenho ainda. Quando eu falo que eu vou fazer a graduação, eles falam que eu preciso fazer as horas extras e trabalhar até mais tarde, porque eu não posso fazer a faculdade. Então, ou eu peço demissão, estudo, faço minha faculdade, ou eu vou ficar aqui nesse cargo para sempre, eu não vou conseguir evoluir. E aí, para minha surpresa, ele falou assim, eu tô pedindo demissão, eu vou embora junto com vocês. Então, foi assim, né? A gente não casou, Ivan, a gente virou colega, né? De quarto, digamos, a gente foi dividir um apartamento. Ele pegou todo o acerto dele lá, a gente conseguiu, com a mudança que minha mãe tinha na casinha lá em Sapezal, a gente pegou toda aquela mudança, trouxe para uma kitnetzinha ali em Guarapuava, começou a morar junto. Nós ficamos aí convivendo ao longo de alguns anos ainda, dentro daquela
rotina de dinheiro contadinho, era a minha faculdade, a faculdade dele. E aí a gente começou, de fato, a construir uma vida juntos. Qual curso que ele fez? Ele fez administração. Uhum. Aí, por um ano a gente ficou em Guarapuava. Eu falo que esse período a gente estava vivendo de amor. Porque era o valor que ele tinha guardado lá para manter a gente, né? Manter as despesas da casa. O meu pai me ajudava, né? A pagar a faculdade. Então a gente comeu bastante batata lá em Guarapuava. Meu Deus! Miojo. Mas também foi um período bem... Passou, sabe? Uhum. A gente conseguiu... É difícil, mas a gente tem que se orgulhar disso, sabe? Porque a gente venceu, né? E hoje a gente olha para trás e vê assim que tem muita gente que tá fraca. Não é? Não aguenta nada. Não aguenta um sopro, gente. Não, resiliência, por favor. Uhum. E aí, depois de 10 meses que nós estávamos lá em Guarapuava, o antigo patrão dele, né, que era o diretor regional lá da unidade onde ele trabalhava. 2.000 quilômetros para frente. 2.000 quilômetros para frente. Passou lá por Guarapuava e falou assim, eu preciso conversar com você, eu vou estar passando aí dia tal, vamos tomar um café juntos. Ivan, a gente olhava um pro outro assim e falava, é uma oportunidade de emprego. Ponto. Se ele quer conversar com você, ele vai te oferecer um emprego, né? Uhum. E aí a gente começou a imaginar qual seria a proposta. E aí a gente começou a planilhar já todas as despesas que a gente teria e o que seria uma proposta aceitável. Aí chegou o dia da reunião. Administração em prática. Nossa, tudo planejadinho ali. Aí sei que no dia marcado ele realmente foi lá, realmente fez uma proposta. E a proposta era essa, né? Que a AMAGE estaria abrindo uma unidade aqui em Maringá e que ele contava com o Edeval para fazer a gestão, né? Parte administrativa da abertura dessa unidade, contratação, pôr a unidade para rodar. E ofereceu R$300 a menos do que a gente tinha estabelecido como mínimo, sabe? Uhum. Aí o Edeval olhou pra mim, eu lembro desse dia como se fosse ontem. Ele falou assim, é melhor a gente pegar essa oportunidade, né? E ele usou o termo assim, é melhor 1.500 na mão do que 1.800 voando. Por aí, assim, a proposta que foi feita e ele veio. E aí foi mais uma mudança de faculdade, todo mundo de novo fazendo adaptação e matéria. Então foi assim que nós realmente aterrissamos aqui em Maringá. Quando eu cheguei aqui, realmente eu olhei para mim mesma e primeiro eu amo essa cidade, sabe? Eu sou feliz aqui, eu gosto muito de morar aqui. É um lugar que nos abraçou mesmo, né? Com oportunidades. E eu pensei assim, poxa, eu não quero mais repetir esse cenário que a minha família, o contexto em que a minha família sempre viveu, nessa vida cigana que eu falo, que a cada 3, 4 anos estava se mudando. Eu realmente quero firmar raízes. Então, foi aí que a gente realmente fixou e estamos aí há 18 anos já em Maringá. 18 anos, agora já tive maioridade já. Pois é, não, daqui, agora, né, já tenho 2 pezinhos vermelhos em casa, né, 2 filhinhos maringaenses. Até vou te perguntar agora, você tem gêmeos? Sim. E como é que é o nome deles mesmo? O Felipe e o Guilherme. Felipe e Guilherme. Eles são bem parecidos, né? São. Tem algum caso da família que tem gêmeos, assim? Essa foi a pergunta que o médico me fez quando estava fazendo ultrassom na minha barriga. Uhum. Então imagina a cena. Eu descobri que estava grávida, felizona, né? Porque também tem um longo testemunho de infertilidade, né? Então, quis muito ter eles, tentei muito ter eles. Quando eu descobri... Você fez tratamento? Fiz. Mas aí voltando então um pouco essa história, só para que a gente possa criar esse contexto. Desde quando era mocinha lá em Barbacena, né, quando tive a minha primeira menstruação, né, eu tinha um sangramento muito intenso. A endometriose, né, ela me acompanhou ao longo da minha adolescência, de ter desmaios na rua, né, é um fluxo assim que não...
Eu tinha uma hemorragia. É causa uma anemia, né? Uma anemia, uma fraqueza pressão. muito grande. Uhum. E quando eu fiz 25 anos, eu comecei, de fato, a tentar engravidar, né? Queria fazer a família crescer. E passaram-se 5 anos, né? De um teste de gravidez negativo atrás de outro teste de gravidez negativo. Uhum. Então, foi uma fase bem difícil, em que o médico constatou a endometriose, e eu fiz 2 videolaparoscopias para limpar a endometriose, fiz um longo tratamento para fazer o bloqueio da minha menstruação, né? Então, eu tomava uma medicação que ocasionava a menopausa. Então, eu tive calorões, sabe, os fogachos, passei por todo esse tratamento, e foi bem difícil, com hormônio, né? A gente engorda, a pele fica toda feia, então foi um período, assim, delicado da minha vida. E quando o médico virou para mim e falou assim: olha, Adriele, você agora tem uma janela de 6 meses para engravidar. A gente fez tudo o que precisava, limpou, fez a medicação. Então agora você está no cenário ideal. 6 meses. E eu já vinha, né, há 4 anos e meio ali, tentando de verdade, querendo muito engravidar. Os 6 meses se passaram, Ivan, e eu não engravidei. Não consegui. E aí, eu fui até o médico, falei: e aí, doutor, o que está acontecendo, né? Ele falou: Adriele, acontece, é normal, a gente fez uma tentativa, não deu certo. Mas, ó, tá aqui, ó, essa aqui é a papelada para você fazer uma fertilização. E eu lembro que naquela época o investimento era 18 mil reais. Era um dinheiro que nós não tínhamos, né? E eu também tinha nada contra quem faz, e eu acredito que a gente tem os recursos, e os médicos, eles são provisão de Deus também na nossa vida, para que a gente possa fazer os procedimentos, desde que você encontre paz no coração. E eu não tinha paz. Eu fui com aquela documentação para casa, e eu cheguei na sala da minha casa e eu desabei. Eu chorei muito, sabe? E eu conversei muito com Deus. E eu lembro que no final da minha oração eu falei assim: Senhor, daqui me dê 2 respostas possíveis. Eu não vou fazer a fertilização. Ou, Senhor, me dá filhos. Mas me dá. Eu não vou fazer mais esforço nenhum para tê-los, né? Ou o Senhor arranca do meu coração, o desejo de ser mãe, porque eu não vou saber lidar com isso. Desejar tanto ter filhos e não conseguir. E eu abri a gaveta da rack lá de casa, da sala, peguei aqueles papéis, fechei, sequei as lágrimas e falei: vamos pensar em outra coisa. Então eu acredito que ali naquele momento eu reconheci que Deus é Deus. Então eu entreguei os pontos e eu consegui descansar. Falei: olha, tudo que eu tinha para fazer, todos os recursos humanos possíveis, eu usei até aqui. Então daqui eu quero descansar em Deus e eu vou confiar. O que é possível não é milagre, né? Quando esgotou o que é possível e entra o impossível e é milagre. Exatamente. E 40 dias depois eu estava grávida de 2. Então eu chamo de milagre de multiplicação de bebê. Porque então, nesse caso, deu a entender que não tem casos da sua família de não, né? Assim, nós temos casos, aí é uma questão, acho que, genética, né? Porque há uma diferença entre bivitelinos e univitelinos, né? E essa condição genética é o caso de serem gêmeos bivitelinos, como o Marcos é da irmã dele, né? Porque a mãe deles ovula dos 2 ovários dentro do mesmo ciclo. Então, né, são óvulos separados, e eles são fecundados e geram 2 bebês. No meu caso, não, eles são univitelinos. Então, o que era material genético para fazer um bebê, em um determinado momento se dividiu e fez 2 bebês. Então, é realmente algo sobrenatural, né? Hoje eles estão com 8 anos. 8 anos. Completaram no dia 5. Eu vou fazer aquelas perguntas básicas que todo mundo fala, né? Todo mundo pergunta. A gente já entrevistei aqui o casal que teve 4. 4. 3 meninas e um menino.
Até teve uma brincadeira, né, que ele falava assim que quando chegava num supermercado para comprar fralda lá no atacado, a pessoa falava, nossa, onde é que é a tua farmácia? Você vende bem. Você tá... Porque era muita fralda. Eu comprava de caixa fechada, vinha de transportadora. Eu comprava pela internet, vinha umas caixas gigantes, assim. Eu até tenho uma foto no meu Instagram dos dois dentro da caixa, brincando. Imagino mesmo, mas assim, e rola alguma conexão, assim, se um fica doente, eu também fico, um sente que o outro sente, assim, olha, essas coisas. É incrível a conexão que tem. Porque como eles nasceram no mesmo... Muito, né? muito. Assim, eu não posso dizer que eles são parecidos. Eles são parecidos fisicamente. Uhum. Mas dentro, aí a gente também pode entender um pouco do que a Bíblia fala, né? Uhum. Que Deus sopra em nós um fôlego de vida, é algo único, é individual, é planejado no coração de Deus. Eles podem ser parecidos por fora, mas por dentro há uma essência totalmente individualizada, né? Eu tenho 2 crianças hoje em casa que eu tenho que tratar de maneira diferente, sabe? Iguais, mas diferentes. Eles têm percepções, formas de ver o mundo, né? Ele é mais sentimental, né? Então, se eu ralhar muito firme com ele, ele sente mais, ele fica ofendido, ele fica dolorido, sabe? Então, ele já é mais conectado com a internet, ele é mais minucioso, sabe? Ele é mais detalhista. Para produzir a mesma coisa em cada um, a linguagem é diferente. É diferente. Já o outro, o Gui, ele é uma criança, assim, da natureza. Ele já quer estar lá fora, ele quer brincar, ele quer desbravar, ele é corajoso, sabe? Ele é todo... E esse eu posso pegar um pouco mais firme, assim, a atenção dele, porque eu sei que a linguagem ali, ele entende, ele processa melhor, sabe? Então, assim, realmente é incrível, né? Tudo que Deus fez nessa história e ter me dado eles. E também o pós dessa história, né? Porque a endometriose não deixou a minha vida ali, né? Naquele momento em que eu engravidei e consegui ter os meninos. Ela me acompanhou e ao longo de outros 6 anos, né? Foi com 35, 36. Ela tomou muita força na minha vida. Eu acabei engravidando novamente e perdi o bebê quando eu estava com 2 meses de gestação. A minha conversa com o meu médico, né, ele virou para mim e falou assim, olha, realmente temos um problema. Você pode vir a ter abortos de repetição. Então, isso impactou na minha vida ao ponto de eu ter que fazer uma histerectomia, né? Hoje, fiz essa cirurgia, vivo sem útero e alcancei, de fato, ser uma pessoa saudável. Uhum. Já vinha com um diagnóstico ruim e perder esse bebê realmente foi um impacto mais doloroso da minha jornada. Perder o meu bebê, eu olhei assim com bondade também para minha vida, sabe? Porque nem eu e nem uma vidinha que Deus fez precisa passar por isso, né? Uhum. Então eu realmente olho para os meus filhos e acredito que a bondade de Deus se manifestou, porque Ele me deu 2 logo de uma vez, né? Uhum. E preencheu o meu coração com essas bênçãos. E teu marido, assim, quando ele estava na hora ali, quando ele falou, 2? Tava, e ele tava gravando, Ivan, é o melhor vídeo da face da terra, é ver o vídeo dele gravando o momento em que o médico conta que eram gêmeos. Então tava tudo bem, todo mundo feliz que eu tava grávida. Uhum. Vamos lá pra então, fazer... Quanto tempo tinha naquele momento? 2, 3 meses? Não, foi assim. Se eu falar pra você agora, eu vou contar um detalhe incrível que eu acredito que nem o Marcos Biazão sabe. O Marcos é o nosso primeiro entrevistado aqui, tá? Exatamente. E o Marcos tem uma participação muito... Olha só, eu me lembrei agora. Eu tava com muita vontade de comer comida japonesa. E um belo dia me deu aquela vontade, coisa de grávida, né? Óbvio. Uhum. E aí eu cheguei em casa e o meu esposo, ele já tava tão dentro dos horários do meu ciclo menstrual, que ele tava tão por dentro, que ele sabia que a minha menstruação tava atrasada. Que era tipo hoje era terça e era pra ter vindo no sábado. Sabe coisa assim?
E eu ali, como eu falei, eu já vinha há anos fazendo teste de gravidez negativo, sabe? Você não dá mais bola para aquilo. E eu mandei uma mensagem, falei assim, ó, eu tô com muita vontade, vamos no japonês comer um rodízio e tal. E eu lembro que ele falou assim, eu vou levar um teste. Se o teste der negativo, a gente vai. Mas se der positivo, você não vai poder comer no japonês, porque peixe cru não pode. E naquele momento... Quando ele falou isso pra vocês, foi assim, ué? Eu fui, ele chegou em casa com o teste e tal, eu peguei e fui no banheiro fazer o xixi no potinho lá, pra fazer o teste. E aí eu deixei o teste lá, agindo. Quem que me ligou? Marcos Biazão. O Marcos me liga, bem na hora. Não sei o que, perguntando coisa do trabalho. E eu virei e deixei lá. Quando eu terminei de falar com o Marcos, que eu encerrei a ligação, eu voltei lá. E o positivo estava lá. Foi assim, surreal. A gente olhava e não acreditava. Meu Deus, tem um risquinho aqui. E aí, isso foi numa segunda, numa terça-feira. 2 dias depois, eu estava lá no médico para fazer o primeiro ultrassom. Se for considerar, foi muito no comecinho da minha gestação que eu descobri que eu estava grávida. Foi logo assim nos primeiros dias. Então, nessa primeira vez, eu fui, o médico virou para mim e falou assim, olha, tá muito pequenininho ainda, não dá pra gente ver quase nada, mas tem um saco gestacional, você está grávida, parabéns, tá? Vai pra casa tranquila. Era uma quarta-feira que ele falou assim, na quarta-feira da semana que vem, você volta e a gente já vai conseguir ouvir o coraçãozinho do bebê. E, nossa, a gente foi pra casa, assim, radiante, né? E na outra quarta-feira, voltamos lá. E daí foi o fatídico dia que nós descobrimos que tinha 2 bebês lá dentro. Então, tava tudo bem. Porque não era... Era um batuque, tava rolando. Mas foi mais ou menos assim. A sala tava escura, meu marido filmando, eu lá deitada, só esperando, olhando a TVzinha lá, o médico começou a fazer o ultrassom. Aí ele me solta bem essa palavra, essa pergunta aí. Tem caso de gêmeos na sua família? Daí eu olhei pra ele e falei, não, doutor, tem um caso da minha avó que tinha irmãos gêmeos, mas era um casal e tal, e expliquei pra ele. Ele, tá, porque tem 2 bebês aqui. Foi assim, na lata. Meu marido que tava gravando aqui a filmagem, simplesmente mostra ele. Foi assim, do alto pro pé e voltou. Ele literalmente perdeu os braços, sabe? Ele filmou o pé sem perceber. Ele filmou o pé assim, tipo... E voltou com o celular. Não, olha... Aí, assim, só morávamos nós 2 aqui, né? Aí foi aquela comemoração que a gente mandou o videozinho pra família toda. Todo mundo comemorou. Mas, realmente, assim, a gente morava numa casa pequena... E aí a gente tinha planejado tudo para um bebê só, de repente era 2 berços, era 2 carrinhos, 2 bebê conforto. E nossa, assim, meu marido foi um cara incrível nessa jornada, sabe? Sabe aquele... Eu primeiro que eu não gosto de usar a expressão assim de que pai ajuda. O pai faz o papel dele. Então a mãe faz o papel de mãe e o pai faz o papel de pai. Mas ele executou o papel de pai com uma excelência. Até hoje... Se der um barulhinho no quarto, primeiro é levantar ele. E é o sacerdote da nossa casa mesmo, é o cara que ora com os meninos, é o cara que cuida da gente. Até ficou uma lacuna aqui pra te perguntar. Você falou assim, lá quando eu tinha lá 14, 15 anos lá, eu peguei e fui pra fora da cidade pra estudar e tal, e lá eu vi uma igreja e tal, fui lá, aceitei Jesus e tal. E ele, assim, como é que foi, assim, a conversão dele? Foi... junto com você, como é que foi? Aí foi aqui em Maringá. Então, fica essa lacuna mesmo. De eu ter me convertido lá aos meus 17. E aí toda essa jornada até a gente chegar em Maringá. Aí Deus também vai colocando pessoas, né? E aquilo que eu falei de ter evangelizado o Marcos, né, no caminho, uma pessoa fez isso comigo. Também se chama Marcos.
E Que história, hein? e o Marcos, outro Marcos, né? Mas ele também veio contando histórias bíblicas e falando sobre Jesus para mim. E aí uma amiga me convidou, uma amiga que trabalhava comigo, me convidou, falou, olha, vem na minha igreja, né? Eu tinha receio, né? Aí ela falou, não, vem que vai ser legal e tal. Aí eu vim conhecer a missionária e nunca mais parei de frequentar. Né? Desde o primeiro dia, quando eu coloquei os pés lá. Aí você já veio com o esposo lá e... Isso, daí logo em seguida ele já começou a frequentar, então quando eu comecei o curso de Verdades Básicas, ele não começou comigo, mas começou algumas semanas depois. Então, ali a gente já casamos, eu sou um caso clássico de casamento dentro do curso de Verdades Básicas, né? E casamos, entendemos a importância, né? A gente vem com conceitos do mundo, né, Ivan? E quando nós entendemos qual que é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas, que é viver no centro da vontade de Deus ali, tudo se torna óbvio. Quem está de fora enxerga algumas coisas, algumas práticas, como uma punição e não como proteção. Aí depois quando a gente enxerga, é proteção isso aqui, se eu pisar lá fora, vai dar errado. Vai doer. Dá uma olhada, não tem, não é, ou dinheiro sem dinheiro, homem, mulher, mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, todos eles deram errado, se fizer assim vai dar errado. Vai dar errado. Aí você abre os olhos, começa a perceber, poxa, caramba, não dá para errar mais, né? Já errei, já sei o que vai acontecer, é daqui para frente. E esse lugar trouxe para minha vida, esse lugar de proteção de Deus, né? Trouxe para minha vida tanta alegria, sabe? Aquela plenitude de você viver aquilo que Deus tem realmente para você. É incrível como a gente habitar ali na sombra do Onipotente, né? Debaixo das asas de Deus. Nesse lugar de proteção, de cuidado. Por mais que eu tenha tido muitas dificuldades, muitas lutas na minha vida, né? Mas saber que Deus tem uma história, uma trajetória, e que eu quero viver ela na íntegra, sabe? A integralidade de tudo aquilo que Deus tem, desse propósito, desse caminho. É ali que eu quero estar, isso eu tenho convicção. Aí quando você veio para Maringá, você fez quanto tempo de faculdade ainda? 1 ano e meio ali. Porque dentro dessas adaptações, então eu acabei perdendo 6 meses, né? Tive que prolongar mais 6 meses a minha faculdade. Mas é um fato, com 21 anos eu estava formada, tinha OAB no bolso, porque passei na OAB antes de terminar a faculdade também. Então, a hora que eu entreguei meu TCC, eu já estava apta ao mercado e já comecei a desenvolver a minha vida profissional. Aí, para ser empreendedora, foi logo de cara? Eu trabalhei como advogada em um escritório de advocacia por 10 meses. Depois disso, entrei numa fábrica de software e ali já começou a minha jornada nesse universo de licitações, né? Então, essa indústria de software não tinha um departamento jurídico, até estava começando, assim, meio embrionário, já tinha uma pessoa que tinha vindo, ficado alguns meses, mas eu comecei a estruturar esse departamento e, de fato, a participar de licitações, né? Então, eu era a pessoa responsável ali pela leitura dos editais, montagem da documentação. E, naquela oportunidade, conheci... Quando eu cheguei naquela empresa, a pessoa que fez a minha seleção, que fez a minha entrevista, veio a se tornar o meu sócio, né? Um ano e pouquinho depois. Eu digo que ele já olhou o meu currículo e viu que eu já tinha começado a minha pós-graduação em Direito Tributário, então ele sabia que eu tinha essa aptidão, e juntos nós criamos um programa de modernização tributária para municípios. Então, em linhas gerais, a gente atuou melhorando a arrecadação dos municípios, né? Uma metodologia para buscar recursos para que as prefeituras não dependessem tanto dos repasses governamentais, né? Governo federal, governo estadual, mas que ela pudesse ser mais autossuficiente, né? Então, fiquei esse tempo lá na fábrica de software e aí montei a empresa. Foi uma jornada bem interessante aí da minha vida, né? Porque realmente a gente começou esse projeto com R$0.
como eu tô falando, a gente vem de um cenário assim, e minha família não tem recursos, né? Para ajudar, tenho a boa vontade, o apoio eu sempre tive da minha família, né? Mas a gente não tem aquelas costas quentes, nem herança, nem, né? Então, ele também não, então a gente começou, eu falo que era eu, ele e um sonho. O nosso escritório era dentro do carro dele, então a gente abriu o porta-malas e tava lá as caixas dos municípios pra gente poder estudar aquela papelada e fazer os pareceres e dar as saídas jurídicas que os municípios precisavam, né? Então, ao longo dos anos aí desenvolvendo esse projeto, né, foram 13 anos à frente dessa empresa, a gente tirou esse faturamento de R$0 para 1 milhão por mês. Né, com 70 funcionários, sendo a maioria deles engenheiros, trabalhando ali. Então, recentemente fiz a venda das cotas societárias, né, o que eu também considero aí essa empresa que você estava até agora. Isso, um êxito na vida empresarial, que é quando você, de fato, realiza o investimento que você teve ao longo dos anos, né. Então, é um grande passo e eu acredito que todo empresário precisa construir isso. Que é o momento no qual você vai vender a tua empresa. Você tem que preparar ela para isso. Não que seja um desejo, né? Mas que você tome todas as precauções para que isso aconteça de fato um dia. Porque ali você vai estar estruturando a tua empresa e preparando ela. E foi um processo tranquilo? Sim. A dissolução? Isso. Nunca é, Ivan. Nunca é, né? Tranquilo, porque é um divórcio. Foi uma sociedade que eu firmei lá atrás, antes do meu batismo, antes da minha conversão, né? Nós tínhamos uma diferença de fé, né, de crença, de propósito. E querendo ou não, isso interfere em decisões, né, no futuro. É a visão, né? Para onde ir. Para onde ir. Então a gente começa a divergir. E isso é péssimo, tanto para os negócios quanto para as pessoas que estão lá. E querendo ou não, você, pelo que você falou, assim, pela tua trajetória, você tem um apreço para aquelas pessoas, um amor, uma conexão, né? Só que tem alguma coisa a mais que está te levando para um outro caminho. Exatamente. Eu sempre tive esse ímpeto, né, de florescer onde eu estava plantada. Então, sempre evangelizei, fiz estudos bíblicos. Quando eu fui ser professora primeira turma, acho que 12 funcionários meus fizeram parte da minha primeira turma, né? 12? Caramba. Entre eles tinha sócios, né? Isso eu não estava sabendo, gente. Então eu vejo assim que de fato a minha fé sempre esteve presente em todos os aspectos da minha vida. Um adendo, tá? Para quem está assistindo a gente. Se você trabalha, você falou que tinha quantos funcionários? Agora 70. Quando tu estava nos 12, que você trouxe para o curso. Ali na casa dos 50, 60 funcionários. 50, 60 funcionários. Independente, se fosse um que viesse num curso bíblico que você convidasse, veio 12. Mas eles não viriam se você não vivesse aquilo que você prega. Mais do que palavras, né, ver o teu comportamento. Com certeza não teria atraído. A gente estava conversando um pouquinho antes né, do ligar da câmera ali, que é justamente a gente não... É hipocrisia, né, Ivan? Isso é algo que bate firme, assim, em mim, sabe? A gente não pode ter uma vida dissociada. Aquilo que fala e aquilo que faz. Isso sempre pautou as minhas decisões. E uma máxima para você, assim, negociável. Apoiar a dissolução da sociedade também foi uma decisão pautada nesse quesito, sabe? Então, e agora eu me vejo numa fase toda nova da minha vida, com uma segurança financeira diferente agora, né? Por conta de toda essa resolução. Então, o que é muito bom para mim, né? Foi uma negociação muito boa. Então eu tenho hoje como eu até falei para o Marcos antes, né? Eu poderia tirar um ano sabático, poderia tirar um tempo de descanso, poderia optar por, né, não me incomodar, não ter mais, né, mas sinto que no final algumas pessoas iam ser
profundamente prejudicadas por isso. Então, como me deram essa oportunidade de eu continuar com uma parte do projeto, eu abracei tanto a oportunidade como o projeto, que eu, de fato, tenho um apreço, assim, tenho um apego emocional, porque foi algo que eu rascunhei desde o zero e eu quero ver dar certo, né? Mas também abraçar essas pessoas que dependiam desse projeto para ter seu salário, para ter sua vida. E tem sido bom, sabe? Ter realmente ali aquela motivação para continuar lutando, para continuar desenvolvendo, que eu acho que faz parte de mim, sabe? Dentro do teu currículo escolar, faculdade, você chegou a fazer o que até mais, assim, fez a pós? Tenho 2 pós-graduações, né? Aí agora tenho a graduação em teologia também. E pretendo continuar. Eu dei um tempo por conta das crianças agora, mas o mestrado e o doutorado ainda virão. É isso que eu ia te perguntar, e complementando essa pergunta aonde que você quer chegar? Porque você comentou assim que tem um sonho, algo para frente, assim, onde você quer chegar? Bom, agora, né, com esse projeto, eu realmente desejo, eu já não pauto mais os meus resultados pelo resultado financeiro que eu alcanço, sabe? Eu realmente quero um projeto que dê certo. Eu quero, de fato, olhar para os meus clientes, para os meus parceiros e para os meus funcionários e poder vê-los prósperos, para que a gente tenha um cenário ali que transforma vidas. Eu confio muito que o meu trabalho vai causar um impacto muito positivo, sabe, na vida daqueles que confiam em mim. Então eu quero ser esse ponto de apoio e poder dividir vida com eles. Essa história toda que você contou, qual foi, assim, o dia ou o acontecimento ou a época que foi mais difícil? Foi uma superação, assim, você ter passado por aquilo, um acontecimento? Teve algo assim a pontuar? Olha, o acontecimento mais difícil para mim realmente foi perder o meu bebê, porque... Foi mais difícil do que não ter recursos, ter que mudar de cidade? E assim também, recentemente a gente perdeu a minha cunhada, né? Então foram momentos de luto na nossa família. A minha cunhada faleceu com 38 anos. Irmã do seu esposo? Isso. E deixou o nosso Lucas, né, órfão de mãe. Então o Lucas tem a idade dos meus, a gente engravidou na mesma época, ela também tinha endometriose, então a gente partilhou ali dessa história de superação juntas, porque ela veio para cá tratar com o meu médico, né, também conseguiu engravidar. Ela teve um câncer, né, que começou no intestino, migrou para o peritônio, e ali ela teve uma metástase nova, né, cheia de vida, cheia de sonhos e de vontades ali. E aí, nessa mudança toda, a falta dela, né, a ausência dela, e o meu irmão e o meu sobrinho moravam lá em São Paulo, e tinha a família da Cibele, né, que é a minha cunhada, e ela perdeu a avó, a mãe e ela, em questão de 1 ano e meio, sabe? Então, foi um impacto muito difícil na vida do meu irmão, do meu sobrinho e, consequentemente, na nossa, né? Porque a gente sofre junto. E agora, eu tô com toda essa transformação profissional que eu tô te falando. O meu irmão veio morar pra cá no final do ano passado, então agora, dia 28 de agosto, 23 de agosto, completou 1 ano do falecimento da minha cunhada, né? E ele veio pra cá, e a minha mãe veio pra cá também. Em meio à dor e sofrimento da fase mais difícil, a gente conseguiu ser família de novo, sabe? Porque tava meu irmão em São Paulo, eu aqui, minha mãe lá em Mangueirinha, então tava todo mundo se vendo de vez em quando, e agora a gente se vê todo dia, sabe? E em meio à dor, em meio ao período ali também que eu perdi o meu bebê, Deus foi cuidadoso, sabe? E hoje eu gosto de pensar assim, eu falo que a minha cunhada tá cuidando do meu bebê, e eu tô aqui para poder cuidar do bebê dela, né? Então a gente tá se revezando dos dois lados. Da eternidade. Exatamente. É muito legal ouvir isso de você, porque
você sabe que a maioria das pessoas, não sei o que acontece, quando vem a dificuldade, elas vão mais longe de Deus, vão mais longe de Cristo. Eles estão ali com Cristo, vai longe. Aquelas pessoas assim, tem algumas pessoas que até essa semana aconteceu, né? Pô, você passou por cirurgia e não me falou. Podia pelo menos orar por você, fazer alguma coisa, né? E depois de 6 meses, vai me contar, ficou 3 meses ruim, operou, existe daquilo. Meu Deus do céu, né? As pessoas assim ficam mais distantes, né? Mas eu acho interessante isso, quando você tem algo dentro, forte, grande, você vai conectar. Você não vai se afastar, você vai conectar. Vejo muita falta disso nas pessoas, sabe? É verdade. E te perguntar uma coisa agora. O que você falaria, se você pudesse sentar assim do lado da Adriele, lá quando decidiu assim, ir para outra cidade estudar, aquela menina lá de 14 anos, né, cheia de sonhos, achei que eu quero, vou estudar isso aqui. Se ela tivesse sentado do seu lado, aquela menininha assim, o que você falaria para ela hoje? Que conselhos você daria? Eu ia olhar para ela e falar, se prepara. Se prepara que a jornada vai ser dura, né? Vai ser difícil, mas você vai sair forjada, né? Você vai sair mais forte do outro lado. Talvez eu teria olhado para ela e falado para ela confiar em Deus antes, né? Depender de Deus antes. Muitos erros e falhas no meio do caminho aí poderiam ter sido evitadas, né? Eu evangelizaria ela. Eu vou me emocionar. Às vezes você vai chorar mesmo. Você quase fez eu chorar logo no começo, para você dar o troco, né? E se fosse ao contrário, né? A Adriele fosse se encontrar com a Adriele vovó lá na frente, né? Tem, quem sabe, os 2 filhos já casados. Muita coisa já aconteceu de conquista na vida e tal. Isso me deixa um pouco nervosa, né? Porque eu já oro pelas minhas noras, né? Eu sei que elas vão chegar, né? E quando chegar lá na frente, assim, cabelinhos brancos, não sei se com a bengalinha ou não, andando bem ou não, mas o que você falaria para essa Adriele do futuro? Se você pudesse sentar com essa Adriele do futuro. Lá do futuro? Que eu espero que ela esteja firme na academia, para não ficar dependente de ajuda, de bengala, que eu quero ver ela forte. Porque isso também é algo que transformou a minha vida, né? Encontrar o exercício físico realmente é revelador. E que ela tenha, de fato, alcançado esse propósito de ser relevante, de ser bênção por onde ela tenha passado. Amém. Eu sabia que você ia se emocionar, sabe por quê? Suas perguntas são propositais, porque eu vejo no teu olhar que você carrega algo. Desde quando a gente se conheceu lá naquela sala de aula, eu já percebia que você tem algo forte que carrega dentro de você. E eu não sei porquê, você nunca me falou isso, mas eu acho que isso que te trouxe até aqui e também te fez dissolver uma sociedade por causa de algo que está queimando aí dentro, né? E eu tenho certeza que se você continuar, se aperfeiçoar mais aquilo que você quer, se entregar mais, vai muito mais longe. Eu também confio. Vai muito mais longe. Os propósitos deles são maiores que os nossos. Olha só, né? Tem muita gente que tem muito tempo na fé, na vida e tal, não consegue, assim, levar 12 pessoas num curso bíblico, né? Então, assim, é nato seu, e parabéns. Obrigada. Foi uma entrevista muito bacana, Obrigada, muito legal. Tem alguma coisa que eu não te perguntei se gostaria de falar? Eu quero agradecer você, quero que você continue sendo essa bênção, né? Essa pessoa incrível, que você e Ivone tenham, que Deus derrame bênção sobre a vida de vocês. Saibam que tem pessoas que amam vocês profundamente. Eu admiro demais. Eu tenho um carinho também por vocês muito grande e espero que a gente de repente faça um outro podcast, quem sabe falando
das licitações, de algum negócio seu? A gente pode ajudar alguém que está precisando de algo assim? Exatamente. Né? Porque tem muita oportunidade, né? E uma coisa interessante, Ivan, nesse universo de licitações, falando, né, rapidamente sobre o trabalho, muitas pessoas deixam de se envolver por conta do cenário político, do cenário, falam de propina, falam de negociata, falam que é um lugar sujo, mas eu quero, de fato, desafiar as pessoas que são luz, as pessoas que são boas, a entrarem nesse universo. Porque quanto mais pessoas boas estiverem participando de licitação, menos espaço para corrupção haverá, né? Então, ao invés de ter aversão, é muito pelo contrário, é lá que elas precisam estar. É onde está o amor, o mal não entra. Exatamente. Então, assim, nós temos como fazer esse processo de uma maneira limpa, correta, honesta, trazendo recurso, receita para dentro das empresas de maneira sólida, com segurança jurídica, né? E é isso que eu me proponho a fazer, sabe? Fazer um trabalho correto e honesto. Então, as pessoas que desejam, de fato, entrar nesse universo e contar com seriedade, o meu trabalho vai estar sempre à disposição. Então, depois você deixa aí o teu contato, eu vou colocar aí na descrição do vídeo, colocar no vídeo o teu contato para as pessoas te acharem. Aí no teu Instagram, no Facebook, onde você tiver a sua divulgação, ou no WhatsApp, né, porque vai ser de grande valia. Tenho certeza que alguém vai te procurar para tirar alguma dúvida aí. Vai ser muito bem-vindo, com certeza. Vai ser muito legal. Muito obrigado, tá? Mais uma vez. Obrigada, pela disponibilidade. Foi muito, muito gostoso esse papo. E vai ficar na história para mim, né? Não esperava essa declaração logo no começo, meu Deus. Vai deixar o coração fofinho, né? Quando chegar em casa. Fala para vocês, GAD Investimentos, nosso principal patrocinador, né? Espero que vocês leiam, eu sempre deixo uma descrição no vídeo, um pouco da história da pessoa que está aqui sendo entrevistada, e espero que vocês nos acompanhem, indique o vídeo se deixou você, né, indique para alguém, para que a mensagem possa alcançar mais pessoas. E isso você vai fazendo isso, estaria ajudando nós a levarmos a mensagem. Bênção pura, se mistura, até o próximo. Tchau.